Tchau. Tô esperando você ir embora e fechar a porta. Boa tarde, gente. Boa tarde pra mim. E tô gravando às 18h27. Bom dia, boa tarde, boa noite, como diz o Rafael. Vou falar mais um pouquinho da cidadania. Eu vou falando sempre em pedaços, porque a gente tá no processo ainda. Então, vocês vão acompanhar tudo que a gente vai fazer, o que vai dar certo, o que vai dar errado no decorrer do processo. Então, o nosso processo não tá pronto, mas algumas informações que eu quero passar aqui pra vocês, elas foram importantíssimas pra mim, cruciais. E algumas informações que eu não tinha já no meio do processo, tive que voltar pra trás pra pesquisar, pra verificar o que era e o que não era importante pro nosso processo. Isso de como que vai funcionar, pra que você também não fique tão perdido. Não sou detentora de todas as informações, não faço assessoria, não sei tudo, mas as dificuldades e os acertos que a gente encontrou, eu vou passar para vocês. Então, o jeito mais fácil que a gente percebeu é contratando uma assessoria. Se você for contratar uma assessoria, procura pedir o passo a passo certinho de todos os detalhes, de tudo que vai acontecer, para você não se deparar com informações novas no meio do percurso. Isso é muito ruim. Os chamados filhos bastardos não têm direito à cidadania, não da forma convencional. E isso é uma coisa tão comum hoje em dia, filhos que não estão dentro do período de casamento dos pais. Tem pais que não casam, né? Que vão morar junto, mas não tem uma certidão de casamento. Então, os filhos, para terem o direito à cidadania, eles precisam ser nascidos dentro do período de casamento dos pais. Não sendo assim, os pais vivos precisam fazer um reconhecimento de paternidade. Essa, para mim, foi a notícia mais bombástica. Não deu problema na minha família, a gente tá dando entrada em grupo. Então, tinha muitas pessoas pra gente pesquisar, né? Mas pra gente não deu nenhum tipo de problema, mas isso é muito comum hoje em dia. A informação bacana da cidadania italiana é que não tem limite de geração. Eu, como eu já tinha dito, eu estou dando entrada através do meu trisavô. A minha bisavó também é italiana, mas outra informação, eu vou repetir aqui o que eu já falei no último vídeo. Eu tinha pesquisado quase tudo da minha bisavó e depois eu descobri que filhas nascidas antes de 1948 não recebem a cidadania de uma mulher, só de um homem. E aí eu desisti do processo. E depois eu descobri que sim, recebe, se você entrar com processo judicial. Para mim, o primeiro passo mais importante é você saber da sua condição financeira. Se você quiser economizar uma grana, então tem um passo a passo bacana. Primeira coisa é você saber quais são as formas de solicitar a cidadania. E existem várias. Primeira via mais comum, mas seria mais fácil, é a via administrativa aqui pelo Brasil. Se você mora em São Paulo e você vai dar entrada nessa cidadania através do consulado italiano em São Paulo, você tem uma fila de espera de aproximadamente 15 anos. E isso é um absurdo. Se você mora no Rio de Janeiro, era 1 ano apenas. De 1 a 2 anos. E em Minas Gerais, 6 meses. 6 meses você é atendido da entrada no seu processo. Aí tem até 2 anos para toda a documentação. Ir para a Itália, serem feitos todos os registros da sua linhagem, né, familiar na Itália e voltar. Outra coisa importante, você pegar sua certidão, sua declaração de que você tem uma cidadania italiana, não é a mesma coisa que pegar o passaporte. O passaporte é uma outra etapa. Então, se você mora em Minas Gerais e você quer fazer sua cidadania italiana, você não precisa entrar com processo judicial por conta do tempo, você economiza uma grana absurda. Mas o seu atendimento é em 6 meses. E aqui em São Paulo em 15 anos.
e no Rio de Janeiro 1 ano. Esses foram os estados que eu pesquisei. Eu acho que o menor do Brasil é mesmo Minas Gerais. Você precisa ter, pelo período de 2 anos, no seu nome, para o Rio de Janeiro, conta de água, conta de luz, gás e imposto de renda. Essas 4. Só. Em Minas Gerais é pelo seu cartório eleitoral. Então, você precisa ter o seu título de eleitor registrado em Minas Gerais pelos últimos 2 anos. Você vai precisar de um comprovante lá do seu cartório eleitoral que faz pelo menos 2 anos que o seu título tá lá em Minas, tá? Se eles vão pedir esse comprovante ou não, eu não sei dizer para vocês. Isso é a via administrativa pelo Brasil. Via administrativa pela Itália também foi um procedimento que a gente cogitou fazer. Fiz várias pesquisas e funciona mais ou menos assim. Você faz o levantamento de toda a sua documentação e quando tiver tudo certinho, você vai para a Itália e ao invés de dar entrada no consulado do Brasil, você faz isso diretamente lá na Itália. O detalhe é que eles te dão um prazo de 30 a 90 dias para passarem na sua casa e confirmarem a sua residência. Você precisa ficar até 90 dias na Itália. Mas eu não posso ter o custo de vida lá na Itália de 15 dias ou de 90 dias sem trabalhar, porque eu vou para lá, não vou trabalhar, não vou ganhar esse dinheiro, não existe férias de 90 dias. Quando eu estava pesquisando tudo isso, eu ainda estava grávida da Rafa. E eu poderia ir, né, grávida. Mas eu não quis correr esse risco e também não tinha esse dinheiro para me sustentar lá por todo esse período, além de pagar passagem, além de pagar todas as taxas, e para mim ficou muito caro. Então, pra gente não foi interessante. Existe um terceiro caminho para você tomar, que é a via judicial pelo Brasil. No nosso caso aqui de São Paulo, porque é inconcebível você ficar 15 anos numa fila. Mas se você quer a sua cidadania antes, então existe essa forma. Você coloca o seu nome na fila de espera do consulado do Brasil. E aí você entra com um processo judicial com advogados italianos lá na Itália. Vai rolar um processo lá, eles vão falar, não, vamos reconhecer, os documentos estão todos certinhos, reconheceremos a Verônica como cidadã italiana, e aí eles emitem uma certidão, um documento de que eu fui reconhecida como italiana. Não sei te dizer se é uma certidão, mas é um documento. Com este documento, a gente volta aqui no consulado de São Paulo e existe uma lei que italiano não pode ficar numa fila de espera por mais de 6 meses. E é isso que muita gente está fazendo. Então, se você mora no Rio ou em Minas, você não precisa disso. Mas também tem a questão de que quem vai passar a cidadania para você é uma mulher nascida antes de 1948. Então, eles não, até hoje, nos históricos de tudo que eu ouvi falar, de tudo que eu pesquisei, nas assessorias que eu pesquisei, nenhum juiz da Itália teve coragem de dizer que não vai dar, porque as mulheres não eram reconhecidas, né, naquela época. Então, pela via judicial, você também consegue. E descobri mais. Já que eu vou entrar com a via judicial aqui por São Paulo por conta do tempo, o processo da minha bisavó seria o mesmo. Então, eu poderia ter feito tudo através da minha bisavó, que eu já tinha levantado quase tudo. Enfim, então, é importante você ter essa informação e saber que existem essas 3 vias e que você pode escolher uma delas, o que mais se encaixar, o que melhor se encaixar na sua vida. Uma informação importante, parece muito básica para quem vive nesse meio, mas para quem é completamente leigo, como eu era, foi super importante. Eu perdi muito tempo pesquisando errado. Então, existe uma coisa que chama certidão de inteiro teor. Eu não sabia que isso existia. Eu tenho... Deixa eu pegar a certidão do meu avô, peraí. Bom, então, e aí
eu descobri que existe a certidão inteiro teor. E ela traz informações muito importantes. Eu perdi muito tempo fazendo entrevista com a família inteira, pesquisando num site sensacional que chama Family Search, que é um site da Igreja dos Santos dos Últimos Dias, também conhecido como Mormons. E tem muita informação de imigrante, tem foto de registro, eles atendem super bem. Se você for até um centro de história da família deles, eles vão te auxiliar a pesquisar tudo, é sensacional. Mas no meu caso, deu errado porque eu fiquei correndo atrás do rabo no site, procurando informações e eu não encontrava nada. Da minha avó, Verônica, eu achei muito mais fácil. Por isso que eu já tinha quase tudo na mão dela, datas e tudo bonitinho. Quando eu fui pesquisar do meu trisavô, não encontrei. E aí, a certidão inteiro teor, ela tem muita informação, nem todas têm tudo, não é padrão. São todas as informações que foram fornecidas naquela situação, naquele dia. Certidão de nascimento simples, vai ter o nome, data de nascimento, o nome do pai, da mãe, do avô e da avó e acabou. E a de inteiro teor vai ter uma porção de informações que na certidão de nascimento da minha avó, que foi a primeira certidão que eu fui buscar, já me ajudou muito. E aí eu fui pesquisar, pedi a certidão de nascimento dela, porque ela sabe onde ela nasceu, então fui lá, liguei no cartório da cidade dela, dei a data de nascimento dela, dei o nome completo, o cartório falou, ó, achamos a certidão, paguei e chegou aqui um documento que me forneceu as seguintes informações, vejam bem. Data de nascimento, nome, ó, filha legítima de Verônica de Giovanni, nome completo do meu bisavô, o nome completo da minha bisavó, o mais importante para mim, naturais aquele de Dourado. Gente, sensacional essa informação, porque ninguém sabia onde o meu bisavô tinha nascido. Eu liguei em Dourado, dei o nome completo dele e peguei a certidão de nascimento dele. Melhor, depois disso é o seguinte, o meu bisavô de Dourado, a minha bisavó da Itália, casados no cartório de Brotas, certidão de casamento. Bom, aí eu fui lá, pedi a certidão de casamento deles. O legítimo de Francesco, casado, nascido na província de Cremona, Itália, a 26 de maio de 1845. Pronto, eu já tenho o caminho das pedras para localizar na Itália onde que foi o nascimento do meu trisavô. Bom, aí eu precisei de certidão inteiro teor de toda a minha linhagem. As certidões que precisam para o processo judicial são as de nascimento e casamento. Algumas assessorias vão te pedir a de óbito também. O duro deles pedirem isso é que cada certidão tem um custo. Tem um custo de certidão inteiro teor, tem um custo de possível correção, tem um custo de tradução e apostilamento. Não foi a experiência que eu tive. Eu precisei da certidão de óbito do meu bisavô. Descobrimos onde ele faleceu, mas a certidão de óbito dele foi declarada por uma pessoa que sequer era da família. Então, colocou data de nascimento errada. Essa certidão de óbito dele vai mais atrapalhar do que ajudar. Então, isso é uma coisa importante pra gente analisar e conversar direitinho com a assessoria, caso você vá fazer via assessoria. Agora, se você for fazer sozinho e quiser buscar sua certidão na Itália, não é impossível. Eu paguei 500 euros, isso com um desconto, e dividido entre a minha família, por essa certidão. A pessoa da assessoria que foi buscar localizou lá na Itália através de todas essas informações, e existe uma regra super legal que é importante você saber. Certidões civis, ou seja, em cartórios, elas começaram a ser feitas a partir de um determinado tempo. Então, dá uma pesquisada na internet para você ter as datas, mas eu anotei aqui que no sul da Itália, as autoridades civis começaram a registrar os nascimentos, casamentos e óbitos em 1809.
Então, no sul, 1809. Na Cilícia, 1820. No centro e no norte da Itália, em 1866. E em Veneto, 1871. Se a pessoa que você está buscando na Itália nasceu após essas datas, ótimo, você pode procurar nos cartórios. Se nasceu antes, então você vai precisar buscar nas igrejas. Cremona. Aliás, no certidão dele tá escrito errado, tá escrito Cremana, mas é Cremona. E aí tivemos que buscar igrejas nessa região. Uma coisa bem legal é que no Family Search, depois de procurar muito e não ter encontrado, lá na Itália a gente descobriu que o nome tá errado. Meu sobrenome aqui no Brasil é um, na Itália é outro. Eles chegavam aqui e eles falavam do jeito que eles podiam, né? Algumas vezes analfabetos, no caso dos meus trisavós eram. Então, os brasileiros escreviam do jeito que queriam. Muito parecido normalmente, mas com alguns erros de grafia. Por isso que eu não estava encontrando os dados do meu trisavô no Family Search. Porque o Family Search, ele pega os dados direto lá da Itália e alimenta o sistema. É um sistema fenomenal. Vocês precisam prestar atenção e descobrir e conhecer. E aí, quando eu descobri o sobrenome certo na Itália e eu fiz a minha pesquisa no Family Search, eu percebi que meu trisavô, ele teve 7 filhos na Itália. E a maior parte desses filhos foram registrados na Capella Cantoni, em Cremona. São 4 lugares onde eu provavelmente, se não tivesse contratado uma assessoria, pesquisaria. E como é que eu vou pesquisar essas coisas na Itália se eu não sei falar italiano? Se eu ligar lá, o padre vai me chamar de doida. Né? E aí, tudo bem? Eu queria uma certidão. Oi, vai desligar na minha cara, né? Mas tem um site também bem legal. Chama pesquisaitaliana.com.br. E ele tem modelo tanto para a igreja quanto para o cartório, para você preencher. É uma carta em italiano, ele te orienta ali a preencher com os seus dados e você enviar essa carta para a Itália e a igreja faz essa pesquisa. Fica um custo muito menor, porque eu paguei 500 euros, logo eu paguei 3.205 reais só para eles mandarem essa carta por mim e trazerem para cá. Desculpa, não é só por isso. É um trabalho que eu poderia fazer, né? Não requer tanta habilidade assim, já que tem tudo isso na internet. Mas eu não tinha informação. Então, informação é um negócio sensacional, né? A gente consegue fazer muita coisa. Poderia ter economizado de 3.205 reais, talvez uns 3.100. Eu poderia ter economizado. Eu tinha mais tempo, porque eu comecei as minhas pesquisas em 2014, eu acho. Então, há muito tempo atrás. Eu, como eu já disse, fazia isso só no meu período de férias. Então, era bem complicado. Mas é isso. Então, esse é um segundo vídeo com algumas informações. Eu acho que informações bem importantes, foram importantes pra mim. Espero que ajude vocês. E daqui a pouco eu venho com mais informações. Tem mais um montão de informações diferentes que eu não ouço falar muito por aí. E olha que eu pesquisei bastante. E ainda tiveram informações que a gente deu uma cabeçada, mas que eu gostaria, se eu puder ajudar quem tá assistindo esse vídeo, eu vou ajudar, tá bom? Um beijo e até o próximo.